que burro, dá zero pra ele. Que burro, dá zero pra ele. Que burro, dá zero pra ele. Sim, meus amigos, eu errei hoje. Eu tomei stop hoje no mercado. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar aonde eu errei, por que eu errei e exatamente arrancar da sua cabeça qualquer tipo de viés. A única verdade no mercado que a gente sabe e tem que colocar na cabeça é que você vai perder. O que é que a gente tenta amenizar as percas é com base nas probabilidades, reduzindo os prejuízos e potencializando os ganhos. Essa é a única verdade que você tem que incutir. Porque se você viver na montanha-russa de emoções que isso aqui vai te proporcionando, isso vai te deixar biruta e isso vai fazer com que você fique doente como eu fiquei, deixando de ter relação com minha esposa, deixando de sair com os amigos, de ir para academia e ficando louco. Por quê? Porque eu queria implementar o meu viés no mercado, porque eu queria acertar e provar para mim que eu estava convicto, porque eu sabia, porque eu aprendi que na retração de FIBO aqui de 61 o mercado vai parar. Tá vendo aí? É bem assim a expressão que todo mundo fala. Aqui, ó, retração de 61, corrigiu e tarará e faz um marabolismo de coisa. Entenda, eu não quero estar certo no mercado. Eu quero potencializar as minhas probabilidades para que a partir do momento que eu entre aqui com base em uma retração de 61, conflitando com dinheiro posicionado e várias outras variáveis, eu tenha riscos e retornos melhores. Então, um risco mais baixo e um retorno maior. É isso que você tem que colocar no mercado. Então, não existe nenhum tipo de afirmativa que você diga que vai fazer sentido e verdade para esse mercado, da qual o gap tem que ser fechado. Não existe um gap ficar aberto. Essa é uma das métricas, né, e falácias que dizem por aí. Se você for nessa narrativa, você vai quebrar feio, porque nesse dia não fechou, vai ter dia que não vai fechar, e quando não fechar, você vai ficar simplesmente tentando operar contra o que o mercado está dizendo. E o que você tem que olhar é o mercado. Tá? Então, se você ficar enviesado com porque cruzou a média e a partir da média de 200, que é a média mais forte do mercado, aí sim o mercado vai se sentir como suporte e vai embora. Não coloque nenhum tipo de viés na sua cabeça. Coloque probabilidades. Hoje eu tomei stop no mercado, porém eu saí feliz. Eu saí convicto que eu entrei numa região interessante, que eu realmente acreditei. Porém, qual foi a desconfiguração que fez eu errar hoje? Eu fiz uma leitura do qual o mercado poderia fazer um reteste para depois fazer uma movimentação de alta. Consecutivamente, eu fiz uma venda, tá? Eu fiz uma venda aqui, o mercado não validou. Eu fiz uma venda aqui, o mercado não validou. E aí, o que foi que eu deixei de considerar? O meu viés. Eu tinha um viés no mercado, porém com base em probabilidades. E essas probabilidades era com forma de potencializar os meus ganhos com base em riscos e retornos melhores. O que é que aconteceu de errado? A partir do momento que o mercado saiu de um ponto de característica do meu operacional, que foi o quê? Quando ele veio aqui nessa região, era meu ponto vendedor, o mercado voltou a testar e quando ele chegou aqui, ó, que foi uma região de VWAP, ele parou. Ele não foi mais. Ele realmente fez um movimento de absorção, dá para ver por esse candle aqui, ó. Ele absorveu. E aí eu segurei a operação até aqui e aí eu fui estopado. E o que foi que eu deixei de considerar? Exatamente esse candle aqui, ó. Eu acabei desconsiderando ele. Ele foi o viés de falar, Max, você está errado. Você entrou na operação até num ponto interessante. Só que aí desconfigurou. Quando você entender isso, você vai tirar o viés, tá? Quando tiver uma variável diferente do seu operacional, você tira o viés da cabeça e reconfigura no que o mercado está mostrando. E aí sim você vai conseguir reverter os prejuízos. E foi aí que eu consegui reverter. Então, o que eu quero trazer para vocês? Operacional, probabilidade, tem, no meu caso, ele tem no mínimo 3 gabaritos. O que é o gabarito? Tá, eu vendi aqui. Aqui tinha uma região, não foi? Já vou mostrar para vocês. Não vou esconder isso não. Onde foi o meu gabarito? Vou pegar o que eu já trouxe aqui nesse canal e vou mostrar. Ó. Vou clicar aqui, pam, e vou projetar. Ó, projetei aqui, ó. Certinho? Deixa eu só ajustar aqui. Corpo fechado do candle. Vamos lá. Preste bastante atenção onde o mercado segurou. Pô, Max,
como foi que você fez essa projeção aí? Eu vou te recomendar a você ver um vídeo anterior nosso, do qual eu falei como eu fiz 480 mil no mercado com base nesse operacional. E percebam, o mercado chegou na minha região de defesa, essa é a última. E aí eu fiz a venda, o mercado foi, retornou lá como um teste, eu entrei novamente e aí o mercado falhou aonde? Na defesa também. O que foi que eu entendi? Eu falei, olha, ele não está fazendo meu viés, eu acabei segurando um pouco mais a operação porque desgabaritou a probabilidade desse operacional. E entenda, nenhum operacional não existe ser 100% de assertividade. Ele vai ter um operacional muito bem elaborado, probabilístico e com vários anos de backtests, ele vai ter, em média, 60% de assertividade. E esse vai ser o melhor de todos. 65% pode operar isso aí de olho fechado, porque esse é o melhor. Porque não existe nenhum operacional que tenha assertividades tão altas. Se tiver uma assertividade alta, o que é que vai acontecer? O operador está fazendo scalper. Se você vê um operador que ele tem assertividade de 90%, 100%, ele está fazendo scalper ou está fazendo preço médio. Uma hora ele vai quebrar. Então, meu operacional é com base em uma venda aqui para chegar no alvo aqui embaixo. Ó. E aí eu teria um risco-retorno de... eu teria um risco-retorno, vamos supor, de 300 pontos para pegar aqui 1.500. 5 para 1? 5 para 1. E aí eu tenho retorno no longo prazo. Eu vi que o mercado falhou, tá bom? Acabei estopando uma conta, porém eu tenho outras aqui para trabalhar, tá? Eu acabei estopando aqui essa, e aí eu consegui recuperar aqui com base em quê? Com base numa teoria de Elliott. O mercado fez um da 1, 2, um da 3. E aqui eu falei com o pessoal da sala, pessoal, ele vai embolar e vai fazer a onda 5. Consequentemente, ele fez isso. O que foi que eu fiz nessa regiãozinha aqui, ó, desse pullback, vou botar no gráfico de 1 minuto. Percebam bem, ele fez uma micro quebra de estrutura. Aqui a gente coloca como pavio. Observe essa micro quebra como foi feita. O mercado colocou um volume acentuado diferente dos anteriores. Vou pegar aqui para vocês verem. Tá vendo? Todo o volume vendedor era bem pequenininho e aqui ele fez um pullback com um volume muito acentuado. Consecutivamente, você pode pegar aqui uma retração de Fibo, né, colocar em toda essa onda 3 e a gente vai adicionar aqui, vou puxar, espera aí um segundo, e vou adicionar, clica com o botão direito, propriedades, níveis 23,6, se eu não me engano, esqueci agora, 27.640, 23,6, e vou colocar, e vou colocar também a 38,2, pam, adicionei, coloquei. Observem bem, quando a onda 4, notem bem aqui, eu vou tirar essas outras marcações só para não embolar a sua cabeça, vou tirar e vou tirar aqui, pronto. O que é que Elliott preconiza para mim? Ele preconiza que a onda 4, muito bem feita e para ter o potencial de ter uma quinta onda interessante, ele fala que a retração dela tem que ser nessa região entre o 23 e o 38. Se houver uma retração de 61, aqui embaixo, né, de retração de Fibo de 60% dessa puxada de alta, a gente vai ter uma quinta onda muito mais demorada, falhada, não vai ser rápida. Então, quando a gente tem a região aqui do 23 e do 38, a gente consegue. Então, esse foi o que? O primeiro gabarito que eu identifiquei. Segundo gabarito, né? Na verdade, o primeiro foi as ondas de Elliott. Então, a gente pode até colocar aqui, onda 3 Elliott. Primeiro gabarito. Né? Vou até botar um pouquinho maior, pronto. Primeiro gabarito foi esse. Segundo gabarito, para eu validar essa entrada e recuperar meu prejuízo e desmistificar o viés que eu estava, que era realmente com base na minha probabilidade do meu operacional que dava ali venda. Foi o quê? Segundo gabarito, o mercado fez um alto volume, um pullback, né? Isso, na verdade, já estou até pulando. O segundo aqui foi uma retração no 23,8 ao 38,2. Pronto, eu tinha esse gabarito aqui nessa relação. São já duas alternativas para validar essa entrada. Então, tá gabaritando. Eu tinha mais o quê? Eu já mostrei para vocês. Eu tinha, na terceira, eu tinha aqui uma absorção, um alto volume. 3 gabaritos. Isso aqui já me dá respaldo para poder executar uma operação.
Isso aqui já me dá melhor conforto. Eu tinha mais o que aqui para validar? Vamos lá? Eu tinha... Vou pegar um 4 aqui agora. Deixa eu pegar uma caneta. Ó, 4. Tô fazendo bem feio, né? Vou fazer igualzinho aqui, ó. Uma bolinha e tal. E aqui a gente fala. No quarto gabarito, eu tinha uma microquebra com absorção. Pô, Max, como assim? Explica melhor aí. Vamos para cá, ó. Deixa eu botar menor. Microquebra com absorção é justamente, observe, os últimos candles aqui, ó, muito fortes. O mercado fez, colocou alto volume aqui, e aí ele foi e voltou para testar com um candle muito grande. Isso aqui foi um gráfico de 1 minuto. Eu refinei a entrada justamente porque eu vi potencial do mercado fazer uma onda 4. Qual é a característica? Eu tenho uma onda 1, 2, 3, que é a mais esticada, e a 4, que é a embolada, não é isso? Então, se eu tinha essa onda 4 embolada, eu tinha exatamente ainda um potencial do mercado fazer essa movimentação de alta. De duas ou uma, ou ele já iria logo romper uma máxima e falhar, ou ele iria ficar entre essa região aqui, ó, desse último candle, que a gente chama de ordem block. Foi exatamente isso que eu fiz para poder recuperar essa operação. Então, se você perceber aqui, ó, até acabou apagando. Vou botar de novo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o que é que eu tinha mais de novo ali? A questão dos candles, né? Candle muito forte no final do movimento. Então, eu tinha aqui mais um gabarito. Se eu for querer olhar mais, provavelmente eu tenho, mas eu já tenho aqui, ó, um gabarito perfeito para fechar a prova. E aí foi exatamente isso que eu desfiz, esperei esse mercado subir tudo, porque eu não peguei a favor da tendência, não consegui, já que eu tinha estopado aqui, já estava já chateado. E aí não dá para a gente ficar vivendo essa gangorra de emoções ou montanha-russas no trade, senão a gente vai ficar doido. E aí quando eu vi essa microquebra, que já é até outro gabarito, essa microquebra, o mercado volta fazendo alta absorção e voltou para testar, aí eu executei meu trade aqui. Eu comprei aqui, ele foi e me tirou no zero. Aí eu comprei de novo aqui e aí peguei essa movimentação de alta exatamente nesse candle aqui de máxima, tá bom? Observe por que eu saí. Critério de entrada eu já te mostrei, foram praticamente 4 gabaritos aí, tinha até o 5º. E o critério de saída, primeiro, ordem block, onde foi que originou uma microquebra. Então essa região é a região de interesse. Segundo gabarito, o mercado chegou lá com muita potência antes de perder a máxima. E aí eu consegui recuperar aqui, adicionei lotes a mais. E aí, foi aí que eu recuperei. Antes disso, eu quero te mostrar exatamente a recuperada que eu coloquei. Foi exatamente na conta também que eu estou fazendo um projeto, R$100 mil em 2026, projeto de uma mesa proprietária, do qual eu peguei, assim que ele carregar, eu vou te mostrar mais ou menos o relatório, como eu fiz a gestão, o que é que eu passei do ponto e consegui ajustar e equilibrar. Vou pegar aqui o relatório, ó, foi nessa conta aqui, ó, tá vendo conta simulada, mesa proprietária 5PI. É esse projeto aqui que eu estou desenvolvendo com o pessoal da turma. Tá? Se você não está na nossa comunidade, o link está abaixo. Inclusive, se quiser participar de uma mentoria de 1 mês que a gente vai fazer totalmente dedicada para você entender todos os conceitos e muito mais além do que eu estou te mostrando aqui no YouTube, digita abaixo aí. Eu vou entrar em contato contigo para que a gente possa começar. Vejam bem. Nessa conta aqui, já foram feitos R$3 mil, tá bom? A curva bem ascendente, bem interessante. Eu preciso de 3.400 para passar. Então, falta R$400. Qual foi a minha gestão de hoje? Eu vim aqui e coloquei R$300 para perder, só que eu cheguei a 600. Quando eu cheguei a 600, eu fiquei com uma conta aqui na minha gestão aqui do relatório de R$2.100, que eu estava com 2.700 e hoje eu fiz R$300 aqui, ó. E aí, eu poderia já ter parado, porque já tinha passado do meu limite. Como eu vi que eu tinha um potencial ainda, na qual a abertura do Dow Jones iria me dar ainda um fluxo de mercado, e eu vi que o mercado poderia me dar ainda essa probabilidade de onda 4, então eu fui juntando as probabilidades e vendo o potencial para um trade. E aí eu pensei, se eu tenho, vamos pegar a calculadora, eu estou mostrando gestão de risco aqui. Tá? Eu tinha 2.700, perdi 600, tinha 2.100. Então, a metade de 2.700, fazendo na cabeça que não precisa, dá 1.350. E eu já tinha perdido ali em torno de 20% da conta, né, de 2.700, né, 30% da conta. Então, o que é que eu considerei? Para chegar em 50% dos meus ganhos, eu ainda tenho um risco de em torno de
650, uns R$ 700 ainda. E eu fui bater nisso, porque eu tinha um potencial de risco muito baixo. E aqui que eu trago para você essa ideia. O meu operacional é um operacional de payoff. O que significa? Onde eu perco várias vezes. Mas quando eu ganho, minha operação tem um risco-retorno extremamente saudável. Então, quando eu executei uma ordem aqui, ó, de compra, nesse ponto aqui, ó, nesse pontinho aqui, eu tinha um risco de 100, 120, 130 pontos para um retorno de 530. Então, você percebe que é um risco-retorno de 4:1 e aqui a gente consegue ter melhores resultados com base nesse tipo de operacional. Percebam, eu arrisquei com base nos meus ganhos e não no que eu não tinha, né? No base no seu capital. E isso você consegue alavancar no mercado, com o dinheiro do mercado. E aí quando você vem aqui, eu estou te mostrando a vida real do trade. Eu estou mostrando para o pessoal na sala que a gente faz lá dentro da comunidade. Todos os dias eu mando o link. Tá? Se você quiser participar tanto da comunidade quanto da mentoria, o link vai estar abaixo, um mês de mentoria você preenche, tá bom? E observe, todos esses gatilhos, inclusive, ó, esses gatilhos de entrada e tudo mais, também estão no link na descrição quando eu chamo dos gatilhos milionários, tá? Eles que é a base onde eu mostro exatamente um mini curso ali de todos os meus gatilhos, não é um cursozinho pocket, né? Se eu conseguir abrir aqui, eu mostro para vocês já já. Mas vamos continuar para não perder tempo. Não é um cursozinho pocket, é algo realmente bem extenso. E todos os dias eu faço um diário de trade, do qual eu mostro para o pessoal. Vou tentar abrir aqui os dois e aí mostro para vocês, tá bom? E aqui a gente vai continuando. Percebam bem. Eu não quero que você chegue aqui no YouTube, vou até colocar aqui, ó, e você digite exatamente como começar no trade. Tudo que você vai ver aqui são professores de mercado. Isso até você faz, se você não tiver nenhum tipo de conhecimento, você pega um livro, estuda, abre uma câmera e fala. Se você tiver uma boa oratória, pronto, fechou. Você vai ser um excelente professor no mercado. O que eu mostro na minha comunidade, o que eu divido aqui com vocês é a vida real. É a vida do cara que não consegue fazer a gestão de risco, é o cara que entra em dia de fúria, é o cara que vive a emoção do trade. Qual é o meu objetivo aqui com você? É justamente te falar que eu, como operador de 8 anos, perdi durante 4 anos seguidos no mercado, não tive um mês de ganho favorável. Isso é natural. Se você não tem um network, ou se você ainda não participou de nenhum tipo de evento, se você é de São Paulo, inclusive, eu te convido a fazer parte da nossa imersão que vai ter lá em São Paulo, dentro da sede da XP, durante um dia todo. Para que você conviva com outros operadores, ou até mesmo os que você idolatra na internet, e percebam se essas pessoas vão falar para você abertamente. Essa é a vida de trader. Essa é a vida do cara que realmente briga com o mercado e que entende que a gente só tem que controlar os riscos. O único segredo do mercado é chegar aqui e parar. Porque se eu não tivesse parado, eu vou botar no dia de hoje, só para você ver agora o relatório. Se eu não tivesse parado no dia de hoje, eu ia aumentar esses ganhos e ia devolver tudo. Eu cheguei a 700, ó. Aqui 700 e pouco, né? 600 na verdade era o que estava quando eu entrei na operação nacional, um pouquinho negativo, mas depois já pagou tudo, observe. Então eu cheguei a R$ 720. Dos 2.700 que eu estava de ganho, eu devolvi 700. E aqui eu potencializei nesse último trade porque era a última oportunidade que eu tinha com base em um fluxo direcional que vinha do Dow Jones. E aí eu consegui obter resultado. Isso vai fazer parte de toda a sua vida no mercado. Por mais que você atinja um patamar de consistência. O que é que muda da consistência para você que não é consistente ainda? Justamente o fato do dinheiro que está no mercado não é mais seu. Você já chegou a ganhar patamares bons no mercado ao ponto de falar, putz, esse dinheiro agora não tenho mais precisão dele, porque tudo que tinha ali você já tirou, que era do seu patrimônio, e o que você está operando é do mercado. Então é justamente por isso que eu estou aqui dividindo para você, caso você não tenha muito capital, uma estratégia do qual eu possa estar compartilhando, utilizando uma mesa proprietária e se alavancando com isso. Tá? Depois, a mesa proprietária, eu não creio que ela seja para você passar a sua vida toda. Eu acho que aqui você alavanca e depois vai para a sua conta. Isso eu acho mais interessante. Tá? Se você discorda, não tem problema, você pode passar a sua vida toda, mas eu acho interessante você alavanca com o dinheiro da mesa e aí depois passa para a sua conta, ok? É uma opinião minha, mas aqui eu quero te mostrar. Vamos lá. Ó. Primeiro eu quero te mostrar também esse conteúdo aqui, ó, dos gatilhos, do qual tem lá. Ó. Vou colocar aqui. E observem bem aqui, ó.
é exatamente os gatilhos de entrada, tá? Que aqui eu tenho, são vídeos bem curtozinhos, mas depois eu aprofundo um pouco mais, dando a sensibilidade ao vivo das entradas, e logo em seguida eu chego cá e venho na prática, porque na prática aí já é uns conteúdos um pouco mais extensos, ó, uma hora e pouquinho, né? E aqui eu mostro exatamente cada sensibilidade de entrada. Eu não vou te ensinar todo o meu operacional aqui, eu só vou te ensinar exatamente aonde clicar para fazer a moeda, e quando errar, como consertar. Exatamente isso. Além disso, eu estou mostrando para o pessoal, eu estou realmente me dedicando, fazendo um diário de operações. Isso eu acho fundamental para você fazer e validar o seu operacional. Percebam aqui, ó, deixa eu mostrar exatamente o que eu vou mostrando todos os dias, ó, entre o dia 21, aqui foi dia 20 e tal. E notem, ó, no Bitcoin, olha como é que eu faço aqui, para que você possa até fazer igual, né? Bitcoin, tal, M5, mostra aqui exatamente a entrada, deixa eu ver se ele carrega aí. E aqui eu coloco, ó, motivo, entrada, não sei se é porque tá... então acho que a internet não tá me ajudando. Aí, pronto. Ficou bem extenso aqui, deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho. Aí, pronto, ó. Eu boto aqui a entrada, o motivo pelo qual, uma distribuição, um reteste. Mostra aqui embaixo, motivo, distribuição em canal, reteste no 61, stop, alvo, falha. E aqui eu vou catalogando, tudo bem? Então, isso aqui eu divido lá para o pessoal dos gatilhos milionários, todos os dias, os motivos pelos quais eu entrei, Xiao, Mini e tudo mais. Tá? Essa é a ideia. Qual o objetivo que eu trouxe para você hoje aqui? Não enviese no mercado. Tenha um operacional gabaritado e só execute as operações com base nisso. Tá? Pô, Max, o que foi que você errou? Eu já mostrei para vocês exatamente com base na projeção. Tá? Vou replicar aqui de novo só para você validar comigo, para você não precisar nem voltar o vídeo. Eu já ensinei isso aqui nesse canal. Ó, o mercado chegou lá. Ó. Vou só ajustar aqui um pouquinho para ficar certinho na linha. Ó. Pronto, ajustei com base K, tá bom? E notem, o mercado chegou cravado. Onde foi meu erro? Eu simplesmente peguei aqui, ó, essa minha regra de coloração, é onde a única barra, a segunda barra, onde tem o maior volume do mercado, é justamente essa aqui, ó. E aonde o mercado ficou? Em cima do dinheiro, ó, em cima do dinheiro. Então, qual foi meu trade hoje de venda? Quando eu vendi aqui, foi para buscar a região central desse candle, porque é onde tem mais grana. Por que tem mais grana? Quando o foguete ele vai ser lançado, né, para a estratosfera, o que é que ele faz? Ele gasta mais combustível onde? Na partida. E depois vai pela inércia, né? Vai pelo impulso que foi dado e gerado no início. Então, todo meio de volume é sempre defendido. Por isso que a retração de FIBO de 50%, que na verdade não existe retração de FIBO de 50%, tá? Isso na matemática do Fibonacci, isso aqui não existe, ó. 50% é exatamente essa linha. Deixa eu pegar aqui, vou excluir as outras. Ó, isso aqui não é retração de FIBO. Isso aqui encaixa-se na metodologia de você entender que é o meio do qual o foguete foi lançado. Então, é exatamente trazendo para o mercado, o comprador compra, e depois, para não piorar o médio dele, ele para aqui, e aí o resto quem vai é o mercado. São os desavisados que entraram no final do movimento. Então, o maior volume está exatamente concentrado no meio, justamente por causa desse princípio. Te dei um exemplo ali do foguete e trago aqui essa outra ideologia ali do mercado. Então, quando a gente traz aqui, ó, e recua, aqui ele recua no 60. 61,8 é a matemática do Fibonacci. Então, isso faz referência. 78, 60 também é a matemática do Fibonacci. Então, foi uma adaptação 50% aí, tá? Onde foi que eu queria para esse mercado? Vamos lá, ó. Ciclo de Wyckoff, o mercado subiu muito e ele precisa fazer o que para continuar a sua movimentação? Equilibrar, movimentação lateral, equilibrou, legal. E aí depois ele vai de novo, tá? É simples assim. O que é que o mercado fez? Foi, equilibrou, foi e voltou para testar o quê? O dinheiro aqui posicionado. Observe o altíssimo volume concentrado exatamente nessas mínimas aqui, ó. Foi muito grande e foi maior do que todos os outros, ó, todos os outros. Então, isso aqui foi o potencial de absorção que o mercado fez para potencializar mais ainda essa alta desse mercado. Esse volume foi o que deu respaldo para essa alta. Legal.
Só que o que é que eu estava esperando nesse mercado para validar? Eu estava esperando isso aqui, ó. Ele abriria, ele defenderia, buscaria liquidez a nível inferior e depois explodiria para cima. Ele faria o que? Realmente uma catada de liquidez, né? Uma armadilha. E aí a gente tinha mais ou menos, ó, esse canalzinho de alta, ó, exatamente nessa proporção, onde o mercado faria o que, ó? Buscaria liquidez e iria. Era isso que eu estava aguardando. Aonde foi o erro do qual eu enviesei com base nesse segmento e não concretizei a ideia do dinheiro posicionado, que era justamente essa barra, e o mercado já precificou a sua abertura acima do dinheiro. E eu fiquei aguardando ele fazer essa movimentação. Então, o que é que eu fiz hoje? Errei humanamente, né? Eu trouxe um viés que isso se envolve na questão de um ego, de sempre acertar e você achar que tá certo, e consequentemente não olhar para o mercado e enxergar o que ele está dizendo. Então, quando você vem no mercado, ou você vem aqui para aprender com algum tipo dessas pessoas, eles são excelentes professores, como eu também estou te passando um excelente conteúdo aqui, que merece um like seu e merece um comentário, tá? Então já se inscreve no canal aí também. Porém, a realidade na prática é outra. E aqui eu mostro a realidade justamente lá na nossa comunidade, onde todos os dias, ali às 8h45, eu faço ali uma sala ao vivo para eles verem. Eu acertando, errando, eu baixando o tônus vital e aumentando quando eu estou certo. O que é que eu quero trazer aqui à tona? Justamente o fato de quando, exemplo, uma pessoa errar, eu errei, vendi aqui, e alguém comprou, não significa no mercado, putz, velho, se eu mostrar aqui, ficaria muito bom, não preparei, mas se eu mostrar aqui, ficaria top. Deixa eu ver aqui se eu acho, ó. Vamos junto aqui, tá? Essa mulher, ó, essa mulher merece. Essa frase tem um significado perfeito. Olha isso aqui. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Sabe por quê? Tirando a comédia disso aqui, sabe por que ela tem razão absoluta? Porque não adianta, no dia que você falar bem assim, Max, eu comprei aqui, você vendeu, você hoje acertou. Só que vai chegar no dia de amanhã, e aí você erra e eu acerto. E aí no final das contas, quem ganha nisso aqui não é quem acerta mais. Nossa, Max, não existe. É claro que é quem acerta mais. Não é. Porque eu já vi operacional com 80% de assertividade no prejuízo. O operacional que funciona aqui, e eu defendo essa tese, é o operacional que tem um payoff bom, onde quando você entra, você tem a clarividência certa de verdade que esse mercado vai te dar um retorno proporcional ao risco. Pois o cara que acerta muito, ele pode vir e já realizar aqui a operação. Ele pode te mostrar no Instagram, no YouTube da vida, aqui um printzinho da entrada dele. Aí, no final do dia, ele subiu isso tudo. E aí ficar por isso mesmo. Você fala, pô, o cara é bom, entrou no finalzinho ali do mercado, né? No fiofó da mosca ali. Mas não é isso, tá, pessoal? Então, o que é que eu trago aqui? Desaparta do ego de você sempre achar que está certo, porque acertou 1, 2, 3 dias, 10, 20 dias consecutivos, e sempre coloca a sua cabeça no lugar, porque o mercado está aqui para te testar todos os dias. O que é que a gente tem que trabalhar? A gestão, tá? O que é que aconteceu com a outra conta, tá? A outra conta do qual eu operei do COP ali. Pô, o COP, relatório do COP, vamos pegar aqui, é um relatório público, né? Mensal do COP. Observe meu mês. O que pega no COP é porque tem gente que entra depois, tem gente que entra antes, tem gente que protege menos, e aí a gestão acaba ficando desigual. Porém, globalmente falando, essa daqui é a que eu estou no meu mês, tá bom? Independente se entrou depois ou se essa daqui é a minha. Observe, eu estava com 1.000 de ganho e devolvi hoje, Devolvi hoje em torno de R$700, R$800. E aí o mercado voltou. Continuo positivo. Isso aqui paga as taxas, exemplo. Mas eu equilibrei, dentro desse relatório aí, eu equilibrei a gestão. No relatório do qual eu estou vendo ali globalmente, tá bom? Porque aí, como eu disse, cada um no COP acaba trabalhando de uma forma diferente ali. E aí, eu vou vivendo no mercado, porque no dia bom,
eu mantenho. Vou pegar de novo o relatório e percebam. Eu estou mostrando para vocês a realidade. Isso aqui é um relatório que é público, então não precisa enganar ninguém. Ah, mostra aí sua DARF, né? Se o hater estiver falando. Eu estou mostrando um relatório público. E aí perceba, no mês de dezembro, no mês 12 de 2025, 01, e aqui 12 de 2025. Na verdade, eu vou puxar já para a data de hoje, tá? Hoje é dia 27, eu vou pegar de 2 meses aí, né? Percebam bem, hoje é 01 de 2026, né? 2026. Percebam os 2 meses aí do mercado. Dezembro e janeiro foi um mês para mim não performando bem. Só que eu mantive e equilibrei o mercado. Eu equilibrei a gestão. Ó, cheguei aqui, voltei e equilibrei. Isso é consciência já mais profissional da coisa, do qual eu consegui manter a compostura. Aonde é que eu vou me punir no mercado? É quando eu entrar em dias de fúria, é quando eu me auto-sabotar e clicar aleatoriamente e perder a visão do mercado e perder a técnica. E é isso que você tem que, o tempo todo, se precaver e se cuidar, tá bom? Deixa esse vídeo aqui como uma forma de lição. Passei alguns ensinamentos, passei a questão do gabarito, passei aqui a questão exatamente do ciclo de Wyckoff que eu queria que o mercado fizesse. Se você sabe um pouquinho de Wyckoff, esse daqui seria o BC, esse daqui seria o T, e aqui eu queria um mercado que ele fizesse uma movimentação aqui. Se você entende o Wyckoff, você vai entender que isso aqui não seria um spring, né? Uma armadilha de mínima. O Wyckoff preconiza isso aqui como se fosse um MSLW, se não me engano. Se não me engano é isso, uma distribuição é um MSLW de baixa. Particularmente, o nome pouco importa. É uma armadilha ou um spring, tá bom? Isso aqui faz mais sentido, armadilha. Eu não quero te formar um professor de mercado. Eu quero te formar exatamente um cara que ganha dinheiro e entende que o mercado é risco, que o mercado vai te testar o tempo todo. Então isso aqui seria uma armadilha, o mercado voltaria a subir de forma até mais forte. Como ele já pulou e ficou exatamente acima do dinheiro, esse foi o meu viés que eu errei. Ele ficou exatamente acima dessa minha regrinha de coloração. Pô, MX, onde é que eu acho essa regra de coloração? Ajuda Nelo Story. Aí você digita aqui Nelo Story na barrinha de pesquisar MX bar. Vem aqui, ó, MX bar. E aí, vai aparecer aí, né? Bem baratinha, R$ 99,00 no ano. E aí você vai também ver essas regiões de valor. Observe bem aqui ela, ó. O mercado realmente respeitou. Dentro dessa região de valor, o mercado ficou ali, ó, trabalhando e foi-se embora. Então, elas me ajudam muito para definir onde é que está o dinheiro posicionado no mercado. Se você curtiu, chegou até aqui, até o final, deixa o like aí. Tamo junto, entra na nossa comunidade. Valeu!